Eu vou te contar uma coisa que ninguém teve coragem de dizer antes. O seu problema não é a falta de talento, não é falta de oportunidade, não é o mercado, não é a economia, não é a família que você teve ou o bairro onde você cresceu. O seu problema é muito mais simples e muito mais sério do que qualquer um desses. O seu problema é que você ainda não quer ficar rico o suficiente. E antes que você feche esse vídeo achando que eu estou errado, eu preciso que você fique. Porque o que Napoleon Hill descobriu depois de 25 anos estudando os homens mais ricos do mundo vai mudar a forma como você enxerga cada decisão que tomou até hoje. E vai te mostrar com uma clareza desconfortável por que a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando muito e chegando a lugar nenhum. Hill não estudou teoria, ele estudou pessoas reais. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. Homens que construíam fortunas do nada em épocas sem internet, sem curso online, sem mentor no Instagram. E quando ele foi a fundo na vida de cada um deles, procurando o denominador comum, o elemento que todos eles tinham e que a maioria das pessoas não tem, ele encontrou uma coisa que chocou até ele mesmo. Não era inteligência, não era conexões, não era sorte, era obsessão. Era um desejo tão ardente, tão consumidor, tão irracional aos olhos de quem estava de fora, que as pessoas ao redor desses homens frequentemente os chamavam de loucos. E eles continuavam mesmo assim. Hill chamou isso de desejo ardente. E ele foi muito claro. Não um desejo comum. Não aquele desejo de domingo à tarde, quando você pensa que seria bom ter mais dinheiro e então pega o celular e esquece. Ele falava de um desejo que não te deixa dormir, que está presente quando você acorda, que colore cada decisão que você toma durante o dia. Um desejo que, nas palavras dele, se torna uma obsessão. E é aqui que a maioria das pessoas trava, porque desde criança nos ensinaram que obsessão é perigosa, que vício é destruição, que o equilíbrio é a virtude mais alta. Nos ensinaram a querer as coisas com moderação, a não colocar todos os ovos na mesma cesta, a ter um plano B, um plano C, uma saída de emergência. E sabe o que essa mentalidade produz? Produz pessoas que chegam aos 50 anos com um plano B que nunca funcionou, um plano C que nunca saiu do papel, e uma vida inteira de meio comprometimento com tudo e comprometimento total com nada. Pensa comigo, você já viu alguém que tem 20 projetos ao mesmo tempo e não termina nenhum? Alguém que começa um negócio, abandona. Começa outro, abandona. Fica pulando de galho em galho enquanto os anos passam. Isso não é falta de disciplina. Isso é falta de obsessão. Porque quando você é verdadeiramente obcecado com uma coisa, você não consegue se distrair com outras 20. A obsessão faz a escolha por você. Hill escreveu que todo ser humano que acumulou grande fortuna primeiro sonhou, depois desejou, depois planejou e depois acreditou antes de qualquer resultado aparecer. A sequência importa. O sonho vem primeiro, mas o sonho sozinho não faz nada. O que transforma o sonho em resultado é o desejo que vem depois. E esse desejo, segundo Hill, precisa ser tão forte que se torne o pensamento dominante da sua mente. Não um dos pensamentos, o pensamento dominante. Agora eu quero que você seja honesto com você mesmo por um segundo. Qual é o pensamento dominante da sua mente hoje? Se você parar tudo agora e observar o que ocupa mais espaço dentro da sua cabeça, o que você vai encontrar? Porque esse pensamento dominante está construindo a sua vida agora mesmo, quer você perceba ou não. A mente não para de construir. A questão é o que ela está construindo. E é aqui que a maioria das pessoas descobre algo desconfortável. O pensamento dominante delas não é riqueza. É preocupação com o que já existe. É medo de perder o que tem. É ansiedade sobre contas, sobre o que as pessoas pensam, sobre se elas são boas o suficiente. E enquanto esses pensamentos ocupam o trono da mente, a riqueza fica esperando do lado de fora, batendo numa porta que nunca é aberta porque a atenção está em outro lugar. Isso não é julgamento, é mecânica. A mente humana funciona assim. Ela vai na direção do que ocupa mais espaço dentro dela. Dê a ela preocupação como pensamento dominante e ela vai encontrar mais motivos para se preocupar. Dê a ela riqueza como pensamento dominante e ela começa a enxergar oportunidades que estavam na sua frente o tempo inteiro e você simplesmente não via porque não estava procurando. Hill chamou isso de princípio da atração do pensamento dominante. E ele não estava falando de misticismo.
Estava falando de como o cérebro filtra a realidade. Em cada segundo, o seu sistema nervoso recebe milhões de informações do ambiente e o cérebro descarta quase tudo, ficando apenas com o que julga relevante para o que você está buscando. Quando você compra um carro vermelho, de repente você vê carros vermelhos em todo lado. Eles sempre estiveram lá. Você simplesmente não estava programado para vê-los. A obsessão com riqueza funciona da mesma forma. Ela reprograma o filtro, mas tem um problema. E esse problema é sério o suficiente para ter destruído a vida financeira de mais pessoas do que qualquer crise econômica já destruiu. A maioria das pessoas quer ficar rica da mesma forma que quer emagrecer, com um pé dentro e um pé fora, com vontade suficiente para falar sobre isso nas conversas certas, mas não suficiente para mudar o comportamento quando ninguém está olhando. Elas querem a recompensa da obsessão sem o custo dela. E a obsessão cobra um custo, sempre. O custo é o seguinte: quando você se torna verdadeiramente obcecado por enriquecer, você inevitavelmente vai decepcionar algumas pessoas. Vai ter fim de semana que você vai trabalhar enquanto os outros descansam. Vai ter conversa que você vai recusar porque não acrescenta nada ao que você está construindo. Vai ter conforto que você vai abrir mão agora para conquistar liberdade depois. E as pessoas ao seu redor não vão entender. Vão te chamar de obcecado, como se fosse um defeito. Vão dizer que você mudou, que está exagerado, que precisa relaxar mais. E a maioria das pessoas, nesse momento, recua. Troca a obsessão pelo conforto de ser aceito. Diminui o desejo para não perturbar quem está ao redor. E é exatamente aí, nesse momento de recuo, que a vida financeira de uma pessoa é decidida. Não na bolsa de valores, não no mercado imobiliário. No momento em que ela escolhe entre a aprovação das pessoas e a obsessão com o que ela quer construir. Hill viu isso acontecer repetidas vezes nas vidas que estudou, e ele foi direto. Os homens que ele estudou não eram mais amados do que a média, não eram mais queridos. Muitos foram incompreendidos por anos antes de qualquer resultado aparecer. Mas eles tinham uma coisa que protegia o desejo mesmo quando tudo pressionava para apagá-lo. Eles tinham clareza absoluta sobre o que queriam e quanto queriam, e até quando estavam dispostos a esperar. Hill criou uma fórmula para isso. Não uma fórmula metafórica, uma fórmula concreta, com passos específicos que ele mandava as pessoas escrever e ler em voz alta 2 vezes por dia, de manhã e à noite, até que as palavras saíssem da cabeça e entrassem no sistema nervoso, até que o desejo deixasse de ser um pensamento e virasse uma programação. E se você está aqui até esse momento do vídeo, tem algo em você que reconhece o que estou dizendo. Tem uma parte de você que sabe que você tem mais capacidade do que o resultado que está produzindo agora, que o intervalo entre o que você poderia ser e o que você é hoje não é falta de oportunidade, é falta de obsessão. Se esse vídeo está fazendo algo se mexer dentro de você, faz uma coisa agora. Inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir nesse vídeo é o que a maioria das pessoas nunca vai ouvir. É a parte que Hill reservou para quem realmente estava pronto, que eu só quero continuar essa conversa com quem chegou até aqui, porque agora eu vou te mostrar exatamente como a obsessão certa se parece na prática, como ela se comporta. O que ela faz com o seu tempo, com as suas decisões, com as suas relações. E mais importante de tudo, vou te mostrar os 3 erros que apagam o desejo antes de ele virar resultado. Erros que a maioria das pessoas comete sem perceber e que explicam por que elas trabalham tanto e chegam tão longe de onde queriam chegar. A obsessão certa não parece loucura por dentro. Por dentro, ela parece clareza. É o mundo lá fora que a chama de loucura porque não consegue entender algo que não sente. Deixa eu te mostrar como ela funciona na prática. A pessoa que desenvolveu o vício certo em enriquecer não acorda pensando em como vai sobreviver o dia. Ela acorda pensando em como vai avançar. Não é a mesma coisa. Sobreviver é reativo. Avançar é intencional. E essa diferença de mentalidade, que parece pequena quando você lê numa frase, é na prática o abismo que separa quem constrói riqueza de quem passa a vida administrando escassez. Hill observou que os homens que ele estudou tinham um ritual em comum. Não o mesmo ritual em termos de forma, mas o mesmo em termos de função.
Todos eles tinham um momento no dia, geralmente logo ao acordar ou antes de dormir, em que voltavam ao desejo, em que reafirmavam para si mesmos o que queriam, quanto queriam e o que estavam dispostos a entregar em troca. Não como um exercício espiritual, mas como uma programação deliberada, como um engenheiro que calibra um instrumento antes de usá-lo. Porque a mente, se você não a programa de forma intencional, será programada pelo ambiente, será programada pelas notícias que você consome, pelas conversas que você tem, pelas opiniões das pessoas ao seu redor, pelo acumulado de tudo que entrou pela sua atenção nas últimas horas. E a maior parte desse material não está te empurrando em direção à riqueza, está te puxando em direção à média, em direção ao que é seguro, conhecido e socialmente aprovado. A obsessão funciona como um antídoto para isso. Ela cria uma âncora interna tão forte que o ruído externo perde força. Não desaparece, mas perde força. Você continua ouvindo as pessoas que dizem que não vai dar certo, mas agora elas soam distantes, como alguém falando em uma língua que você entende, mas que não te move mais. E agora eu vou cumprir o que prometi. Os 3 erros que destroem o desejo antes de ele virar resultado. Preste atenção, porque pelo menos um deles você está cometendo agora mesmo sem saber. O primeiro erro é confundir desejo com esperança. Esperança é passiva, esperança aguarda, esperança olha para o futuro e pensa que seria bom se as coisas melhorassem. Desejo, no sentido que Hill usava, é ativo. Ele não aguarda, ele move, ele reorganiza prioridades, ele acorda cedo, ele recusa o que não serve, ele faz escolhas que a esperança nunca teria coragem de fazer. A maioria das pessoas que diz querer ficar rica está, na verdade, esperando ficar rica, esperando a oportunidade certa aparecer, esperando o momento ideal, esperando as condições melhorarem. E enquanto espera, a vida passa, os anos somam e a oportunidade que elas esperavam nunca chegou. Porque oportunidade não procura quem espera, ela aparece para quem está em movimento, porque só quem está em movimento consegue reconhecê-la quando ela passa. Hill foi cirúrgico nisso. Ele disse que o desejo ardente exige que você fixe uma data. Não uma meta vaga de enriquecer um dia, mas uma data específica, um número específico, uma declaração concreta do que você quer, quanto quer, quando quer e o que vai entregar em troca. Sem data é esperança. Com data, começa a ser desejo. O segundo erro é expor o desejo às pessoas erradas. Isso parece contraditório, então deixa eu explicar. A maioria das pessoas, quando desenvolve um desejo forte, sente um impulso de compartilhar, de contar para as pessoas próximas, de buscar validação, apoio e entusiasmo de volta. E quando não encontra isso, quando encontra ceticismo, quando ouve, você tem certeza disso? Ou não é arriscado demais? O desejo murcha. Não porque as pessoas tinham razão, mas porque o desejo ainda era jovem demais para sobreviver à dúvida dos outros. Hill aprendeu com Ford e com Carnegie que os grandes projetos precisam ser protegidos nos primeiros estágios, como uma semente protege o broto antes de virar árvore. Não porque o mundo seja mau, mas porque um desejo jovem é frágil e a opinião de alguém que não compartilha da sua obsessão pode apagar, em 30 segundos, o que levou semanas para você construir dentro de si. Guarde o desejo. Alimente-o em silêncio, deixe-o crescer até ter raiz suficiente para não ser derrubado pelo vento da opinião alheia. E quando você finalmente falar sobre ele, não vai precisar de aprovação de ninguém, porque os resultados já estarão falando por você. O terceiro erro é o mais silencioso e o mais devastador de todos. É o erro que a maioria das pessoas comete e que menos pessoas reconhecem em si mesmas. O terceiro erro é negociar com o desejo. Negociar com o desejo é quando você começa a semana com foco total e na quinta-feira já está fazendo concessões. É quando você decide que vai acordar às 5 da manhã e na segunda semana já está dormindo até às 7, com uma justificativa muito razoável. É quando você estabelece que vai investir uma porcentagem do que ganha e no mês seguinte usa esse dinheiro para uma despesa que parecia urgente, mas não era.
A negociação acontece sempre com uma voz muito razoável dentro da sua cabeça. Essa voz não grita, ela sussurra, ela apresenta argumentos lógicos para explicar por que, dessa vez, está tudo bem fazer diferente. E se você não reconhecer essa voz pelo que ela é, o medo disfarçado de bom senso, ela vai negociar o seu desejo até não sobrar nada. Hill chamou essa voz de inimigo número 1 da realização humana. Não a pobreza, não a concorrência, não o governo. A voz interna que negocia com o desejo, que encontra sempre uma razão muito boa para começar amanhã, para ir devagar, para não arriscar tanto, para ser mais razoável. E a única resposta para essa voz, segundo Hill, não é argumentar com ela, não é tentar convencê-la de que você está certo, é agir antes que a negociação comece, porque a ação interrompe a negociação. E com o tempo, a voz vai perdendo força, não porque desapareceu, mas porque aprendeu que você não para mais para ouvi-la. Agora, deixa eu te perguntar algo com toda a honestidade que este vídeo permite. Você reconheceu algum desses 3 erros em si mesmo? A esperança disfarçada de desejo, o desejo exposto cedo demais às pessoas erradas ou a negociação silenciosa que vai erodindo a obsessão semana após semana? Se a resposta for sim para qualquer um deles, isso não é motivo de vergonha, é motivo de atenção, porque você acabou de identificar exatamente onde o seu desejo está vazando, e quando você sabe onde está o vazamento, você pode tampá-lo. Hill passou 25 anos compilando o que aprendeu com os homens mais ricos que existiram, e a conclusão a que ele chegou não foi uma lista de estratégias de investimentos, não foi um método de vendas, foi algo muito mais fundamental. Foi a constatação de que a riqueza começa dentro, de que o estado interno precede o resultado externo, de que você não pode construir por fora o que ainda não existe por dentro. E o que precisa existir por dentro, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer oportunidade, antes de qualquer habilidade técnica, é o desejo ardente, a obsessão que não negocia, o vício que não pede desculpas por existir. Você tem 2 opções agora. A primeira é assistir a este vídeo, achar interessante e continuar fazendo o que sempre fez. A segunda é decidir agora que, a partir de hoje, você vai tratar o seu desejo de enriquecer com a seriedade que ele merece, que vai parar de querer ficar rico com um pé dentro e um pé fora, que vai se tornar o tipo de pessoa que Hill estudou, não porque você nasceu assim, mas porque escolheu ser assim. Hill dizia que a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha não é talento, é decisão. E decisão não é o que você sente, é o que você faz depois que o vídeo acaba. Se este conteúdo despertou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Decida agora, afinal esta é a primeira coisa a fazer. Até o próximo vídeo.